Gente, boa noite. Então, a gente vai dar início a mais uma Psicologia em Foco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação, né, e a presença de todos, né, esse evento, que é com muito carinho que o Conselho prepara sempre Psicologia em Foco, sempre com temas muito atuais e muito importantes para o exercício profissional. Particularmente, eu estou muito feliz, eu estou vendo um monte de rostinho conhecido aqui de sala de aula, né, de outros contextos, de faculdades diferentes, inclusive, isso já me deixa feliz, um monte de alunos, ex-alunos, né, isso é muito bacana. E eu tenho a honra de dividir a mesa com dois colegas de trabalho de quem eu aprecio muito, né, que é o Coronel Machado e a Luciana Patrícia. O Coronel Machado, o nome já diz, né, ele foi coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, também foi superintendente de segurança prisional da Secretaria de Estado de Administração Prisional. Ele atuou por mais de 10 anos como chefe de seções de inteligência, especialista em gestão estratégica de segurança pública, com formação na Fundação João Pinheiro, e gestão e planejamento social pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Luciana Patrícia é psicóloga, pós-graduada em Direito Público, analista executiva de defesa social, psicóloga dentro do sistema prisional, desde fevereiro de 2009, atualmente diretora de atendimento e ressocialização do Centro de Apoio Médico e Pericial, com quem eu tenho o prazer e o privilégio de poder dividir a direção de uma unidade prisional. Atuação na área de recursos humanos, ela foi durante algum tempo diretora de gestão de pessoas da Secretaria de Estado de Administração Prisional. E também atuou como psicóloga da penitenciária feminina Estevão Pinto, que fica aqui no bairro Outro. Aliás, também tem que registrar o prazer de estar aqui com a Ana Cristina, que durante um tempo também foi diretora de ressocialização da penitenciária Estevão Pinto, que nos agraciou com sua presença também nesse evento. Obrigada, viu? E eu, né, para quem ainda não me conhece, eu sou professora da Universidade do Centro Universitário UNA, já trabalhei também em outras instituições de ensino, né, e eu não posso deixar de falar disso por causa dos meus alunos que aqui estão, na FEAD e na Faculdade Metropolitana. Eu atuo no Sistema Prisional de Minas Gerais desde 1998, como psicóloga do Sistema Prisional. Atualmente, eu estou como diretora-geral do Centro de Apoio Médico e Pericial. E acho que já deu. Só isso. Bom, então, eu vou passar a fala do Coronel Machado, que nos contemplará falando por 20 minutos. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Vilene pelo convite. É uma honra poder prestar algumas informações a essa plateia. A Vilene me deu a oportunidade de voltar a Belo Horizonte, rever minha filha, né, que reside aqui na tarde, rever a amiga Ana, que trabalhou conosco na Superintendência de Segurança da Secretaria de Administração Prisional, nosso braço direito, esquerdo, carregou a gente lá na Secretaria durante muito tempo. Muito obrigado, viu? Agradecer aí, dizer uma honra dividir a mesa com a Luciana, né? Nós conhecemos o Vilene e a Luciana na superintendência, enquanto superintendente de segurança da Secretaria de Administração Prisional. São profissionais de elevado nível, de uma lealdade e de um comprometimento com a instituição que pouco se vê, pouco se fala. Então, realmente é uma honra. E agradecer a Carolina pelo apoio que nos prestou, né, sempre atenciosa, e agradecer o Conselho por nos receber aqui na casa, agradecer pelas instituições. Nós preparamos aqui um roteiro, né? Muito ousado da minha parte falar de palestra ou qualquer coisa nesse sentido, mas um roteiro para a gente poder direcionar o nosso debate e apresentar um pouco do que foi a nossa
breve experiência como superintendente de segurança da administração prisional. Antes de passar propriamente dito para a nossa fala, eu gostaria de... Eu gostaria de passar alguns pressupostos para esse debate, né? Porque o assunto ele é muito amplo, muito complexo, muito profundo. Em 20, 30 minutos é praticamente impossível a gente passar boa parte do pensamento do que é o sistema prisional, principalmente quando se fala dessa área de psicologia, né? Talvez, eu conversei muito com o Guilherme sobre isso, o suporte psicológico para quem trabalha nessa área ele é fundamental, né? Então, nós vamos trazer alguns assuntos para reflexão. Então, uma abordagem prática de um leigo da área de psicologia, mas uma abordagem prática do que eu vi, do que eu vivenciei, do que eu presenciei e que reputei interessante para trazer como reflexão para vocês. Né? Mas antes do debate, nós vamos colocar que são resultados das nossas observações, né? Próximo ponto. Sobre duas perspectivas, porque o sistema prisional ele trabalha basicamente sobre dois focos: o foco do acautelado, do preso, e sobre o foco do servidor. Mais para frente nós vamos mostrar como isso se divide no organograma. E são duas perspectivas que estão extremamente vinculadas, né, o tempo todo. E como superintendente de segurança, nós trabalhávamos com a perspectiva do servidor, mais do agente de segurança prisional que atua na segurança do acautelado e do sistema propriamente dito. Essa é uma perspectiva. E a segunda perspectiva, como eu disse, é trazer quais seriam, sob nosso ponto de vista, as demandas para a área de psicologia relacionadas a esse agente e que atua na segurança prisional. Então, seriam essas duas perspectivas. Como eu disse, nós vamos trabalhar aqui com parte da complexidade que é o sistema prisional. Nós não iremos criticar aqui pessoas, mas nós faremos críticas a processos. Eu sempre disse isso lá na secretaria. As coisas foram feitas como deveriam ter sido feitas à época. Eu não critico pessoas, os profissionais que eles fizeram daquela forma. Mas eu critico, pelo menos durante o período que lá estive, a distância entre a necessidade para que efetivamente se desenvolva um bom trabalho de acautelamento de pessoas e o que era realmente feito. E para isso nós temos que sempre trabalhar para melhorar esse processo. Então nós vamos apresentar aqui algumas situações que não são a realidade exclusiva de Minas Gerais. Basta ver recentemente alguns casos que aconteceram no Norte e Nordeste, né? E Minas Gerais, a realidade não é muito distante, mas a cultura do povo, a forma de gestão, ela vem trazendo uma certa tranquilidade para que casos como aqueles não aconteçam em Minas Gerais. Mas temos sempre que estar atentos, revendo processos, modernizando gestão. Então essa é a perspectiva, né? Então nós faremos algumas críticas aos processos que nós percebemos. Muitos desses processos já estão sendo revistos, alguns inseridos, alguns não haviam, né? Estão sendo inseridos e os resultados acontecerão a médio e longo prazo, não tenho dúvida disso. E como eu disse, a nossa abordagem será bem superficial, porque cada item desse que nós vamos colocar aqui dá uma palestra para falar só sobre esse item, né? Mas, como eu disse, é trazer a notícia para uma reflexão. Bom, só para se entender um pouco sobre o sistema prisional, rapidamente, em 2003
houve uma mudança na gestão do Estado, né? Havia sim um trabalho de acautelamento do referendo, do recurso, do preço, mas era inserido em um contexto mais amplo. Em 2003 houve, então, essa mudança, né, a criação da Secretaria de Estado de Defesa Social, e aí o olhar para o acautelado, para o processo de segurança do acautelado, ele começou a se especializar mais. Surge, nesse momento também, a carreira do agente penitenciário, né, através de uma determinada lei, aconteceu todo esse movimento. A evolução do número de acautelados ao longo do tempo vem saltando de 2001, 2002, de 20 e poucos mil para hoje 69 mil no estado de Minas Gerais, a segunda maior população carcerária do país. Hoje a Secretaria conta com 187 unidades prisionais, até março serão 215. Então é uma estrutura gigantesca, né? E à medida que ela vai sendo herdada, ela vem sendo herdada com os seus problemas, né? Com estruturas precárias, com a questão do efetivo, enfim. E são situações que merecem ser resolvidas para que o nosso servidor tenha condições físicas e psicológicas para poder atuar e prestar o melhor serviço. Por quê? A visão é, se o servidor, aí a visão do servidor, né, tiver boas condições, boa qualificação, boas condições físicas e psicológicas, e logística, e boa capacitação, boa qualificação, ele prestará um bom serviço, tratará o acautelado como ele merece ser tratado, com dignidade. Então essa é a lógica, né? Se o servidor não tiver essas condições, o acautelado pode até ter, mas ele não será tratado com dignidade. Não adianta ter a viatura mais confortável com o acautelado ser escoltado, com ar-condicionado, frigobar. Se o cidadão que colocar o gênio nele não respeitar a dignidade do ser humano que está lá. Então, essa é a lógica. Bom, esse é o atual organograma da Secretaria de Estado de Administração Prisional, que foi criada no ano passado, final do ano passado, final de 2016. Interessante, a estrutura, por ter se transformado em secretaria, ela ganhou uma estrutura maior, uma estrutura que permite dar essas condições que eu falei para vocês aqui, né? Condições físicas, psicológicas, logísticas, enfim. Antes, só existia na subsecretaria de administração prisional, que era subordinada à de defesa social, existia superintendência de gestão de vagas e superintendência de segurança, né? Com a elevação à secretaria, criaram as mais novas subsecretarias. Aí vem a subsecretaria de segurança prisional, que era onde nós trabalhávamos, né? A subsecretaria de humanização do atendimento, que foi elevada à subsecretaria, antes era uma superintendência, dada a importância do assunto, né? Criou-se a Subsecretaria de Administração Logística e Tecnologia, que não fazia parte da administração prisional. Isso era da Secretaria de Defesa Social, então ela tinha que olhar para a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro e para a administração prisional. Hoje, essa subsecretaria cuida apenas da administração prisional. E uma academia. Importantíssima a criação da academia. Por quê? Capacitação, qualificação, pesquisa, campos necessários para que haja modernização de qualquer sistema. E isso não existia antes. Quem formava o agente de segurança era a escola da defesa social. Então havia um viés nessa questão da formação, e era só formação, né? Hoje existe um movimento para que, além da formação, haja a atualização e a pesquisa. Essa é a ideia. Essa estrutura toda foi pensada no final do ano passado, já foi criada e agora vem a fase de estruturação, né? O sistema conta com
18 mil servidores, 18.500, hora sai alguns, hora entra, mas... Minas Gerais. Só Minas Gerais. Ela só perde para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em termos de segurança, né? Ela é a segunda maior força do Estado. Vejam bem, se esses 18 mil servidores tiverem uma boa qualificação, são pessoas que estão utilizando armas, né? E tem um poder muito grande na mão. Nós vamos falar novamente sobre isso. Qual que é o poder? De limitar direitos de outras pessoas. No cárcere. E no cárcere. Onde tudo está na contenção. Dentro dos muros de uma unidade prisional, ninguém fora fica sabendo o que acontece. É isso mesmo? Só através de jornal, né? Quando eles chamam lá de virar a cadeia, né? Quando a cadeia vira, pega fogo e tal, aí começam as notícias. Mas e até lá? Então ali é um ambiente propício para muita coisa. Para corrupção, para abusos de autoridade, né? Onde às 3 horas da manhã de um sábado é só o acautelado e o agente, né? E ali pode acontecer de tudo. Então, se aquelas pessoas que estão ali para preservar a vida do acautelado não tiver isso bem fixado na sua mente, se não for um profissional de elevado nível, aí nós abrimos um leque de situações. Por isso, o apoio da psicologia. O recurso que tem que começar desde lá de trás, nós vamos falar sobre isso aqui na seleção. Então, são situações que merecem não só um bom pensamento, mas um constante monitoramento. Para a correção de atitudes, para a modernização. Bom, esse é o cenário, né? Aí nós vamos passar, então, depois dessa breve apresentação do ambiente e tudo, ao que nós percebemos, enquanto superintendente, de áreas, de aspectos que eu denominei de fatores, que merecem reflexão sobre o aspecto psicológico, né? Primeira coisa, falta de identidade organizacional. Por incrível que pareça, né? Somente agora a administração prisional está elaborando a sua identidade organizacional. Então, essa nova gestão percebeu isso, já está fazendo essa elaboração e divulgação. Então, até aqui, a administração prisional não sabia para onde ir. Quem não tem identidade não sabe quem é, né? Missão, visão, valores. O que eu sou, para onde eu vou e baseado em que valores eu vou. Então, isso está em fase de construção. E esses 18 mil servidores, se nós perguntássemos para 10, o que você faz no sistema prisional? Nós teríamos 10 respostas diferentes. O servidor não sabe nem o que ele faz. E isso permite que haja, então, a absorção de outras identidades. Então, nós temos servidores que trabalham na Polícia Civil, na Polícia Federal, nós temos servidores que trabalham em vários segmentos, na Justiça. E esses servidores, então, começam a absorver a identidade desses outros locais. Então, nós identificamos, enquanto superintendente, né, eu rodei boa parte do Estado, servidores que achavam que eram policiais civis, né? Atuavam como, se portavam como. Então, é sério isso, porque ele passa a perder, eu falo até fisicamente. Nós temos um servidor aí que nós encontramos a identidade de polícia civil no bolso. Isso é grave, é muito grave. Pior do que você absorver a identidade do outro, pelo menos você ainda tem alguma identidade, é você não ter a identidade. Então você está no sistema, mas não se perceber como integrante do sistema. E atrás disso vem o quê? A falta da percepção do seu papel naquele sistema. Isso é complicado. Então, como disse, já está sendo modificado, já está sendo solucionado. Outro aspecto que nós observamos é a precariedade no processo seletivo. O processo seletivo, sob a nossa ótica, não é o mais adequado. Nós temos, historicamente, vários fatores que interferem nisso, né? Por exemplo, hoje deve estar
meio a meio. 50% dos servidores são contratados e 50% concursados. Hoje deve estar gerando aí meia a meia, um pouquinho a mais para os concursados. Talvez 60% agora, com essa última turma, né? E isso gera uma divisão dentro do próprio sistema. Então, o servidor que é concursado, já tem estabilidade, ele quer o filé do sistema, né? Quer fazer escolta, trabalhar na portaria, né? Colocar boinazinha, assim para fora. Quer o trato dentro da unidade. Não quer a tranca, como eles chamam, né? Não quer abrir e fechar a tranca, ficar lá olho no olho com a qualquer. Aí ele deixa isso para o contratado, que por sua vez não tem estabilidade. Então pisa em ovos o tempo todo. E aí quando inicia esse processo seletivo, o contratado, mais do que rapidamente, quer virar concursado, que é a estabilidade. Então na mesma sala de aula nós temos pessoas que já faziam parte do sistema, contratados, que buscam a estabilidade, e pessoas que não conhecem nada do sistema. Lidar com esse público diverso é uma coisa muito complexa. Então nós precisamos avançar bastante nisso. E o curso, absurdamente, até o último concurso, era a última etapa do processo seletivo. Absurdamente. Sob a minha perspectiva. Não tem como, gente. Eu tenho que comparar. Eu sou coronel da polícia, trabalho no polícia militar há 29 anos. Não tem como deixar de comparar a polícia militar com o sistema. O curso na polícia militar é a primeira fase pós-seleção. Ele foi selecionado, já é funcionário da polícia militar, então ele vai fazer o curso. 9 meses. No sistema, é a última fase do processo seletivo. Se não me engano, são 3 meses de curso. Muito pouco. E um curso que limita muito, porque determinado tipo de conhecimento você não pode passar para quem ainda não é funcionário. Por exemplo, manuseio de arma de fogo. Porque corre o risco de você não selecionar esse indivíduo e ele sair com conhecimento do manuseio de arma de fogo. Ele só vai ter isso depois, só Deus sabe como. Então são situações que interferem. O que isso tem a ver com o lado psicológico? Interfere quando aquele que foi selecionado vai atuar. Ele trabalha de maneira insegura. Ele não pode trabalhar armado. Então essa precariedade do processo de seleção e o momento do curso traz aí um despreparo profissional, né? A falta de percepção do grande poder que tem nas mãos. E eu acredito que essa parte de relacionamento interpessoal, de trato com as pessoas no curso tem que ser intensificado, esse lado psicológico. É muito poder na mão do ser humano. Você subjugar o ser humano. É muito poder. E quem não está preparado para receber esse poder vai cometer abuso. E vai cometer abuso num ambiente onde ninguém pode reclamar. Por quê? Se reclamar, apanha mais. Se reclamar, o visitante, quando chegar para visitá-lo, vai ser tratado de uma maneira diferenciada. Olha, eu estou falando aqui as possibilidades, tá? O que pode acontecer num ambiente desse. Isso é no Brasil inteiro, né? É no Brasil inteiro. Desde o Departamento Federal, que tem mais estruturas, até o nosso nível. E os desvios de conduta, que se não forem saneados, somente serão fortalecidos. E nós temos que ter uma corredoria forte, oportuna, fazer o processo de correção de maneira oportuna. A precariedade da estrutura, né? E a centralização dessa gestão do sistema de saúde. O sistema de saúde do servidor ele é centralizado em Belo Horizonte, assim como a gestão é centralizada em Belo Horizonte. Então o cidadão tem que sair lá de Manga para ter o seu pedido de acautelamento de arma aprovado em Belo Horizonte. Aí o documento desvia, é colocado em outras prioridades, o cidadão ameaçado de morte fica lá um ano e meio esperando a resposta se ele pode andar armado ou não. Então, nós temos que ter a descentralização da gestão e da saúde.
e da saúde. Era uma coisa que a gente estava batalhando, nós até conversando sobre isso, né? Criar os polos regionais para atendimento de saúde, principalmente na área de psicologia, de maneira preventiva. De maneira preventiva. Que é outro aspecto que nós vamos abordar aqui. Que a saúde é reativa. Ela tem que ser preventiva. Isso leva, como eu disse aqui, a foco na saúde corretiva, que não é o adequado. Visão limitada e míope do problema. Nós não conseguimos enxergar os problemas como são, porque eles não chegam. Estão distantes. O estado de Minas Gerais é enorme. Para 215 unidades, como enxergar isso tudo daqui de Belo Horizonte? E como a visão é míope, os problemas não são diagnosticados de maneira correta. Consequentemente, as soluções dadas são soluções míopes. Então, não funcionam como soluções. O ambiente de trabalho, eu já falei, a questão da confinação, do confinamento. As pessoas ficam confinadas em um ambiente degradante. Aí a questão estrutural, né? Unidades aí antigas, nós estamos recebendo algumas cadeias públicas da Polícia Civil que realmente não tem estrutura adequada, e o servidor trabalhando lá nesse local. Mais uma comparação com a Polícia Militar e sistema prisional. A Polícia Militar sai para a rua para atender a comunidade. 95% a 99% da população é população de bem. Então, o contato da Polícia Militar é com o cidadão de bem. O agente prisional, 100% do contato dele é com o criminoso. E o criminoso que quer ressocialização, na sua maioria. 90%, 95% quer ser ressocializado. Ele só quer boas condições de ressocialização. Mas é criminoso. E o agente fica lá olhando o criminoso 24 horas por dia. Então isso, se não for bem trabalhado na cabeça dele também, vai levar a desvios, vai levar a corrupção. Né? Vocês imaginem 69 mil pessoas tomando café da manhã, almoço, jantar e lanche da tarde. Quanto isso não custa? Quanto não custa um sabonete dentro de uma unidade prisional? Se isso não estiver bem amarrado com um monitoramento, um sistema de controle muito forte, a corrupção, isso é em todo o país, né? São possibilidades. Tratamento diferencial do preso do agente. O agente chega lá, olha, o preso tem psicólogo, tem médico. Tá? Aí o agente pensa assim, poxa, minha esposa não tem nada disso. Então, ele tem que receber um tratamento digno também. Eu já falei sobre isso, né? Centralização da gestão nós já passamos. A falta de plano de carreira. A gente até comentava ali fora, né? Colegas foram superintendentes de segurança, primeiro escalão do governo, hoje eles são agentes prisional, batendo grade, como eles chamam. Então ele não tem segurança para exercer o seu papel de gestor, porque amanhã ele pode estar trabalhando ao lado do agente que ele puniu um dia. Então tem que ter um plano de carreira, isso está sendo providenciado. Precariedade e morosidade do sistema de elogios e de correção. Se o sistema de correção não for um sistema oportuno, que ele não atinge o caráter educativo da punição, é preferível não ter. Então isso tem que ser corrigido também. E a ausência do controle único e efetivo dos processos e resultados. Um sistema que te dê quantas alimentações foram fornecidas, movimentação de um lugar para outro do servidor. Tem servidor querendo ser movimentado aí há 5 anos. E o outro servidor que entrou com um pedido ontem conseguiu movimentação. Isso é frustrante. Então nós temos que ter um sistema informatizado que te dê em tempo real e de qualquer lugar. Do meu celular. A realidade. Para o gestor. Isso está sendo pensado também e a gente espera que saia do âmbito do pensamento para a execução o mais rápido possível. Né? Então qual é a expectativa de futuro? A expectativa é boa, pois já sabemos quais são os pontos, né? É um bom caminho, já temos o diagnóstico. Agora é colocar em execução. Pessoas capacitadas existem lá na Secretaria e já estão desenvolvendo algumas atividades. Existe uma nova filosofia, né, do novo secretário, só de ter se transformado em secretaria já foi um avanço muito grande, te permite buscar recursos junto ao governador diretamente, não se divide recursos com ninguém. Né? Esse secretário levou para lá pessoas capacitadas, pessoas que não precisam de estar lá, diga-se de passagem. Né?
são profissionais já aposentados, já têm salário e tal, enfim. Então, a gente percebe que o caminho está correto. E, principalmente, aí eu chamo a atenção do mundo acadêmico, né? Como é bom falar com o mundo acadêmico.